Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao projeto Arte Transforma com Black Fox Studio. Eu sou a Mariana. E eu sou o Diego. E nesse projeto a gente conversa sobre o que você precisa saber para se tornar um artista profissional e discutimos estratégias para encurtar esse caminho. E hoje nós vamos falar sobre o que nós faríamos de diferente se a gente estivesse começando a estudar arte hoje. Então vamos lá. Isso aí, eu queria saber aí, algum de vocês aí faria alguma coisa diferente? Se você já tem em mente o que você faria diferente, posta aí pra gente ler também. Deixa eu te perguntar uma coisa então, Diego. Com quantos anos, assim, mais ou menos, você começou a estudar arte? Então, a estudar de verdade foi só na faculdade, tá? Quantos anos você tinha lá? 17 anos. Sempre desenhei, claro, como todos vocês. A gente sempre desenha em casa, né? E estuda por revistinha, essas coisas, né? Hoje em dia a galera estuda pelo YouTube, mas estudar mesmo de forma organizada, sabendo o que eu estou fazendo, foi só na faculdade e lá para o segundo período, né? Então já tinha, acho que uns 18 anos quase. 18 anos. Deixa eu te perguntar uma outra coisa antes. O que o Diego de 17 anos fazia da vida, assim, E o que o Diego de antes também fazia, que não estudava arte? Era um menino muito ocupado? Eu basicamente ia para a escola de manhã, tocava violão de tarde, e na época eu estava no grupo jovem lá na igreja e ia para a igreja de noite. Era basicamente essa a rotina. Tocava muito violão, a tarde toda lá, e fazia uns desenhos ou outros, é claro, mas coisa boba. E aí, com 17 anos, você entrou na faculdade? Na UFRJ? Isso, antes eu entrei na UERJ, com 17 também, porque eu entrei na UFRJ no meio do ano, faço aniversário no início, em janeiro. Então, quando terminei o segundo grau, eu tinha feito prova para a UERJ, para a UFRJ, e a UFRJ eu entrei no segundo período e a UERJ no primeiro. Não, período não, no semestre. Semestre, no segundo período, semestre desculpa, e no primeiro, Fala de novo, só para ficar claro. Então, repetindo. Então, quando eu saí do segundo grau, eu já fiz a prova direto. Então, antes de terminar o segundo grau. Então, eu consegui uma vaga na UERJ para o primeiro período e uma na UFRJ. Primeiro semestre. Tá igual o cara quando desenha errado. A gente falava muito isso no modelo vivo. O cara desenha errado, aí apaga. E aí fica aquela marca, né? E aí ele vai desenhar em cima da marca, sabe? Porque chama atenção. Então, eu terminei a escola, segundo grau, fui estudar na UERJ no primeiro semestre do ano, e no segundo semestre do ano eu fui para a UFRJ, que foi que tinha um curso que eu realmente queria fazer, né? Eu fui na UERJ só para não ficar parado aquele meio período, e para ver como era o curso lá, né? Quem sabe. Mas é um curso voltado para arte contemporânea. Se você gosta de... Eu não vou falar bem nem mal, vou dar um exemplo aqui que eu já dei uma vez em uma das lives. Eu estudei lá com uma professora que era filha de uma artista super famosa lá no meio deles, né? E aí todo mundo ficava atrás da professora, e falei, cara, passou o exercício lá, eu fiz lá uma esculturazinha, fiz um desenho, aí levei lá a minha escultura de humilde, meu desenho, e fui lá, me esculacharam lá. E aí, levei a nota medíocre lá. E aí uma garota do meu lado, ela fez o seguinte, ela chegou atrasada, largou a mochila dela no canto, deitou no chão. E ela ficou no chão até o final da aula, 50 minutos deitada lá no chão. No final da aula, ela levantou e avisou que aquele era o trabalho dela, e levou lá a nota máxima, e todo mundo vibrou de alegria. Aí você tira suas conclusões, que tipo de escola é, que tipo de coisa eles ensinam lá. Não era para mim, obviamente, né? Mas eu fiquei para aprender o que eu pudesse aprender. Eu lembro que eu tive aula lá de umas aulas legais lá de filosofia. Teve bastante coisa legal, né? Eu aproveitei o que deu para aproveitar. E depois, quando eu entrei no UFRJ, só de ter um ateliê de pintura, eu já fiquei feliz da vida. Caramba, ateliê de pintura. Tá, então foi lá que eu comecei a estudar. No primeiro período, a galera demora um tempo para entrar no ritmo, né? Fica o pessoal... A galera fica enrolando, né? Tem aquele lance do trote, fica muito tempo lá, toma um tempão do início do ano.
Mas no segundo período eu já entendi. Eu fui numa aula, de que foi a aula, cara? Acho que foi uma aula de desenho artístico. Sei que algum professor me levou lá na reserva técnica do museu, que na época era no segundo andar, né? Hoje em dia no sétimo. E os quadros, hoje, eles têm um museu fantástico lá, muito legal. Mas na época os quadros não era muito bem estruturado, entendeu? A parada ficava meio encostada, assim, né? E eu parei de um lado de um modelo de um estudo, né? Não era um quadro final, mas era um estudo de modelo vivo de algum estudante do século XIX. Eu olhei, caramba, é assim que eu quero pintar e é isso que eu quero aprender. E aquilo ali me deu um norte muito forte da onde focar os meus estudos, que tipo de estética eu queria alcançar com a minha pintura. Entendi. Então, assim, nessa etapa aí de você estar chegando na faculdade e tal, Isso. O que você faria de diferente? Então. A primeira coisa ia ser muito cuidadoso com o meu tempo, tá? Assim, quantidade de tempo que a gente desperdiça na faculdade é enorme, cara. Primeira coisa é cortar a faculdade, né? Que aí já ia me salvar vários anos de tempo desperdiçado. Mas hoje, se eu tivesse a idade que eu tinha naquela época hoje, porque naquela época eu não tinha opção, né? Eu não tinha como estudar na internet, não tinha Gumroad, não tinha curso online, não tinha YouTube com informação decente. Para ter uma ideia, já mencionei algumas vezes aqui, quando eu comecei a aprender ZBrush, eu estava desesperado para aprender aquela parada. E quem já mexe com ZBrush sabe que a interface é assim, intimida um pouco, né? Se você nunca mexeu, você chega lá e você não consegue nem rodar o objeto. Tem que apertar aquele bendito Edit. É um programa 3D, por que ele não abre em 3D, né? Ele abre em 2D e meio lá. Não tinha. Eu tive que aprender num livro. Não tinha nada na internet disso. Na época que eu comecei a estudar, não lembro o ano. Mas foi uma das primeiras versões. Eu lembro da primeira versão do ZBrush. Eu cheguei a brincar na primeira versão do ZBrush. Eu tava um colega meu da faculdade que comentou sobre o programa, eu dei uma fuçada lá, mas é aquilo. Aí deixei de mão. E aí só fui mexer de novo anos depois, quando eu já estava começando a me envolver mais com arte para videogame mesmo. Mas então, ia tomar bastante cuidado com o meu tempo. Eu ia começar a estudar arte à Vera com uns 15 anos, tá? Se eu pudesse me aconselhar. Se eu estivesse vivendo 15 anos hoje, eu ia falar, olha, 15 anos, se fosse meu filho, por exemplo, 15 anos é um momento muito bom para você começar, você já tem uma consciência legal. O fato, né, que sem orientação a pessoa não tem como fazer isso, né? O Diego, de 15 anos, jamais ia pensar nisso, porque eu não tive orientação. Mas se eu tivesse, aí sim. Fala. Uma coisa que eu acho legal também é você dar uma selecionada nas amizades, né? Porque sim, a gente está relativamente vulnerável nesse período, né? Todo jovem acha que já sabe de tudo. E depois você cresce e vê que não é bem assim. E você gasta muito tempo, às vezes, com atividades e com amizades que não leva a lugar nenhum. Adolescente tem essa parada de socializar e acaba achando que aquelas amizades vão ser para a vida toda. Uma parada assim, né? Quando você é jovem, você tem isso. E 95% dessas amizades desaparecem da sua vida e tem zero significância. Tá? Então, seria legal entender logo isso, né? E selecionar com quem você anda, porque você acaba sendo, que a galera fala, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você anda, tirando família, né? Conta a família como um. Então, eu dei muita sorte, porque na faculdade a gente caiu com uma turma que todo mundo queria desenhar, todo mundo, né? Claro, tem lá as variações, uns queriam desenhar com um pouco mais de realismo, outros com um pouco menos, mas todo mundo queria desenhar. E aí, mesmo que às vezes a gente pegava um professor que o cara queria fugir muito da parada, diante da turma inteira com um propósito mais fechado, era difícil até para o professor, porque todo mundo queria desenhar, todo mundo queria pintar. Eu acabei colando com os caras muito bons lá, que me apresentaram um monte de coisa de referência, né? Me apresentaram vários ilustradores e
e de técnica de desenho. Eu lembro do colega meu na biblioteca me ensinando perspectiva a primeira vez. A gente era uma aula teórica, né? E eu estava sempre desenhando, estava desenhando lá, e o maluco do meu lado olhou assim, o Igor. Olhou assim, fez aquela cara de, meu Deus do céu, que bagulho tosco. Aí uma paciência, porque eu cheguei zerado, tá? E alguns colegas lá já tinham feito curso, já estudavam há alguns anos. Aí com uma paciência pegou assim na minha mão. Cara, deixa eu te mostrar aqui, ó. A Ashura tem que ser organizada. Ó, grupinhos de Ashura. Tum, 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 tum. Numa direção, na outra direção, cruza. Aí eu fui começando a pegar a mãe, entendeu? Eu fui aprendendo não só com os professores, mas com todo mundo que tinha alguma coisa e boa vontade para ensinar. Como eu disse, eu cheguei zeradaço. E aí eu cresci muito, tá? Por conta da minha vontade de aprender, obviamente, por conta das pessoas que me puxavam para cima, que eram pessoas com quem eu andava. Esse colega, ele sempre falava, brincando, né? Ele falava assim, quando tinha alguém chegando perto, ele: junte-se aos bons e serás um deles. Aí quando eu chegava, ele falava: junte-se aos bons e serás uma exceção. Que vacilo. Ai, meu Deus do céu. Mas é bem assim, é importante que você encontre aí um grupo de amigos que tenham interesses aproximados, tá? E que todos se ajudem de verdade, sabe? Assim, se ajudem querendo ver a melhora um do outro, tá? E cada vez que um deu um passo, aprendeu uma parada nova, melhorou, os outros comemoram, sabe? E aprendem com o que subiu, e um vai puxando o outro para cima. Essa comunidade, para crescer, é muito legal. Se for com colegas que você possa se encontrar presencialmente, maravilha. Se não for, vai online mesmo, tá? Então, é muito fácil hoje. Você simplesmente abrir aí um Discord, um Google Meetings e trocar ideia com a galera. Compartilhar a tela, mostrar o que você está fazendo, compartilhar o que você aprendeu e aprender com o conhecimento das outras pessoas. Então, é legal ter um grupo de amigos para pedir feedback, tá? Eu não aconselho ficar pedindo feedback para qualquer um online, porque sempre a galera não dá feedback, às vezes, para ajudar, entendeu? Você sabe como é que é a internet. Então, quando você tem um grupo de pessoas que você confia, que você pode pedir feedback, que você sabe que a galera está ali com a única intenção de te ajudar, escrevendo ali, olha, se você fizer isso, você recebe feedback de outra forma, você sabe que a parada vai ser útil, tá? Então, na minha opinião, não é legal você postar num grupo assim com um monte de gente desconhecida: ei, críticas e feedback, por favor. Eu entendo, eu já fiz isso pra caramba também, né? E sempre tem aquele cara que não sabe nada e fala de um monte de abobrinha. E, óbvio, você não tem tempo de ficar respondendo as paradas. Então, acaba consumindo mais energia do que agregando. Então, vamos lá, tentar focar aqui, senão não vai dar tempo da gente Então, olha só. falar. Então, você falou primeiro que seria muito cuidadoso com o seu tempo, né? Isso é muito importante. Depois você falou que selecionaria as amizades, né? Tentar juntar um grupo bom de estudo e tal, que tivesse o mesmo objetivo. Começaria com 15 anos a estudar. Isso. Fundamentos. Isso que eu ia perguntar agora. E como você começaria aí esses seus estudos? Então, ia começar com 15 anos, lembrando, vivendo hoje, tá? Vamos supor, meu filho tá com 15 anos, estou orientando. Meu filho eu ia ensinar, né? Mas eu, com 15 anos, pudesse me dar um conselho para mim de 15 anos vivendo hoje. Começaria a estudar fundamentos, iria fazer uma divisão entre fundamento e parte técnica, tá? Na minha época, se você fosse só por fundamento, estava maravilha, porque a parte técnica era mínima, tá? Você tem que aprender a mexer no Photoshop, acabou. Hoje em dia, a parte técnica está aumentando. A galera que nunca pegou ZBrush, a quantidade de coisa que tem para aprender hoje é absurda dentro do ZBrush. É claro, você pode começar para fazer escultura orgânica, eu te dou uma aula de 15 minutos, você já sai fazendo. E aí você vai esculpir no nível do seu desenho. É simplesmente isso. Agora, a parte técnica está aumentando cada vez mais. O cara aprender ZBrush, daqui a pouco a galera está mexendo com a Unreal, o pessoal está fazendo um monte de coisa legal aí com Blender, tem que aprender a usar as bibliotecas 3D que tem por aí, Megscan,
um monte de outra coisa. Cada vez mais vai ficando mais complexa a parte técnica. Se você está dentro do estúdio, você tem que aprender a trabalhar com a engine do estúdio. Então, é legal desenvolver o hábito de ter uma rotina também de estudo da parte técnica, para simplesmente pegar a manha de aprender a aprender. Porque, isso é importante. Vai ser para o resto da vida. E assim, esse é o processo. Vou tentar lembrar aqui de alguns programas 3D que eu já trabalhei. Talvez a gente faça um com um tema só de 3D para ilustrador e concept artist. A gente aprofunda um pouco nisso. Nesse lance, você tem que passar daquele limite de caraca, vou ter que aprender um programa novo, mas ali na frente já vai ter um outro programa novo, eu vou ter que trocar e vou ter que aprender tudo de novo. Quando eu comecei a aprender o Blender, eu já sabia. Antes do Blender, eu estava no Octane. Aí eu comecei a tocar do Octane para o Blender. Quando eu vi o Blender, eu já sabia que ia ter que tocar para Unreal em algum momento. Isso vai acontecer em breve. Não trocar, né? Porque você não tem como modelar lá. É uma engine também, só para tu jogar os assets e brincar lá dentro. Mas antes, eu mexi com... Acho que o primeiro programa 3D... o primeiro foi o ZBrush mesmo. Mas eu cheguei a trabalhar com Modo, com 3D Coat, com Max, com Maya. O Max muito porcamente, mas o Maya eu cheguei a trabalhar... Na CD Projekt eu trabalhava com Maya. Fazia até as animaçãozinhas lá para brincar. Com Vue, que é um programa de vegetação, nem sei se ainda existe, é um Vue. Qual outro? Com o Octane para render, Quixote para render. Nunca testei o renderizar no V-Ray. Eu usava o Mental Ray dentro do Maya, depois o Arnold. E cada um você tem que aprender diferente, entendeu? E aprende e já sabe que vai desaprender, porque vai vir outro. Eu lembro quando eu comecei a postar as paradas online, cada fórum era diferente. E, cara, dava aquela preguiça mental, era um negócio... Hoje você acha uma bobeira. Era ruim de entender como o fórum funcionava, como é que eu fazia para postar a arte, como é que eu fazia para botar a legenda, sabe? Igual esses... O vô que não sabe trocar o canal da TV. Naquela época, né? E hoje, eu gosto de aprender um software novo. Eu pego um software inteiro novo e me divirto aprendendo, né? Se eu tiver a paz para fazer isso, o espaço. Nossa, essa paz soou estranha, hein? Trabalhando de casa, com a esposa e com o filho. Não é isso. A paz, viu? É porque, às vezes, eu aprendo no trabalho dentro do projeto, entendeu? Então, eu não tenho muito espaço para erro. Lembro que teve uma vez, acho que foi assim que a gente lançou o The Division, a gente ficou com uma semana antes de começar a produzir a próxima expansão lá. E aí não teve trabalho essa semana. Galera, fica à vontade aí. Teve uma ou outra coisa para ajudar no time num outro time, mas a gente chamou de Blender Week. Eu era, na época, o único que estava mexendo com Blender. Eu dei aula de Blender para quase todo mundo lá, né? Teve a galera que não... ficou mais fazendo sketch mesmo. Mas para quase todo mundo. Hoje, metade do time já mexe melhor que eu. Porque eles continuaram estudando mais e eu parei só naquilo que eu precisava mesmo no momento. Mas todo o time caiu dentro, todo mundo estudou, e hoje a gente trabalhando em outra parada, todo mundo já manda benzaço, um passa arquivo para o outro, a gente desenvolveu um workflow bem bacana com isso. Tá? E vai mudar, e é isso. Tá? Tem que pegar essa manha de entender que desenvolver a capacidade de aprender é importante. Aprender, desaprender, aprender novamente outra coisa. Então, eu estudaria fundamentos, e aí, o que focar em fundamentos? O que você gosta de fazer? Eu sempre gostei de figura. Então, nunca gostei de pintar óleo paisagem. Um concept eu gosto até. Agora, para pintar, para desenhar, eu sempre curti desenhar figura humana. Retrato e figura humana, modelo vivo, às vezes retrato de corpo inteiro, esse tipo de trabalho que eu gostava de estudar. Então eu focaria nisso, né? Parte de design de personagem, modelo vivo, cópia dos mestres, faria cópia de esculturas pra caramba, com uma rotina pesada, né? Lembrando, 15 anos, então tenho tempo para gastar. E do lado, eu estudando a parte técnica, tá? Pegando, hoje em dia, se fosse hoje, eu ia estudar Blender, ia estudar ZBrush,
e estudar Unreal, né, que a galera já está trabalhando com isso. O pessoal já está mandando bala nisso. Eu ainda não consegui nem abrir ainda para ver, mas eu sei que a hora vai chegar. E como que você ia fazer esse estudo aí, técnico, com 15 anos? Procurando no YouTube, como é Sim, que é? YouTube, Gumroad. Você tem Gumroad aí de $5, tá? Mas não tem dinheiro, como é que eu vou fazer? Não, tem Gumroad de $5, Gumroad de $10, que... Mas para quem aqui, $10 é o quê? 50 conto, né? Para quem tem 15 anos, fica pesado. Conto? Então, quando você tem um problema, o que você faz com o problema? Resolve. A vida é resolver problema. E quanto melhor, quanto mais capaz você for de resolver problemas, mais bem recompensado você é na vida, de modo geral. Então, tem problema. Qual é o problema? Dinheiro. Vamos fazer dinheiro, então, pô. Dá uma ideia. Para ter uma noção. Na faculdade, tinha uma garota que todo ano viajava para a Europa com a grana que ela levantava vendendo bombom na faculdade. Ela, no intervalo, e olha, não era trabalhando vendendo bombom, não. Era no intervalo. Para a turma dela, ela também não saía. Acho que devia sair da turma do mesmo andar ali, né? Então a gente tinha lá, não lembro quanto, era 1 hora o intervalo do almoço? Não lembro. Não lembro. Mas ela saía e ia passando com a caixinha dela até acabar, todo dia. E viajava para a Europa com essa grana. A galera sabia disso. Ela comentava lá e tal. Falta de grana é sempre falta de ideia. Tá? Problema de dinheiro se resolve com ideia. Pessoal, quando eu me arrependo de não ter começado a trabalhar mais tarde, tá? Mais tarde. Cedo. Que é vagabundear. Mais cedo, rapaz. Eu me arrependo de não ter não trabalhar de ter um trabalho, mas começar a fazer uma graninha de algum jeito, entendeu? Eu acho que a primeira vez que eu comecei a fazer alguma grana, eu já devia ter, sei lá, 18 anos ou alguma coisa assim. E o que foi? Preciso de uma grana. O que eu sei fazer? Desenhar. Eu vou dar aula. Em casa mesmo. Eu disse, quantos lugares tem nessa mesa aqui da sala? Tantos lugares na mesa da sala. Tinha o teclado ali, tirei o teclado, fiz a mesa do teclado de uma mesa, botei lá, encheu de aluno. Plaquinha amarela lá, aula de desenho. Encheu de aluno, tive que fazer várias turmas. E já foi uma graninha, começou a dar para pagar algumas coisas para estudar mesmo, né? Principalmente nessa fase que você mora com pai, mora com mãe, sabe? Esse é o momento de começar a fazer algum dinheiro, porque você não tem despesa. E aí você pode colocar isso na sua educação, porque tem retorno, né? Tem retorno legal. Então é isso, né? Eu lembro também... Não, pode falar. Não, eu lembro também que você foi fazer um negócio de trabalho, um negócio pintando parede. Lembra disso? Não, lembro. 2 paradas. Eu trabalhei com um cara que tinha um ateliê, que ele prestava serviço para... Ele fazia de tudo lá, mas no geral era para igrejas, fazendo escultura, pintava as paradas lá da parede. Eu tinha um colega que volta e meia também pintava os trabalhos desse, ele me chamava para... Eu lembro, a gente fez uma vez foi pintar... Era um salão de beleza, né? E aí o cara precisava de um desenho maneiro lá na parede. A gente fez no papel, tá? Tudo bem. Peguei um trabalho do Muxá lá, mudei uma coisinha ou outra, botei a mulher com um secador assim, o cabelo do Muxá voando. O cara adorou, falou, maneiro, manda bala aí, ó. Traz as tintas, pinta aí. Aí tu chega para pintar, o que você acha? O que você acha? Você acha que vai ter uma parede branca, bonitinha, te esperando para pintar. Eu cheguei lá, a parede toda detonada. E, cara, não dá para pintar nisso. Aí é o meu colega, a gente deu uma de pedreiro. Vamos lá, pô. Tem que fazer o que tem que ser feito. É isso aí, tem que fazer o que tem que ser feito. Reclamar não leva ninguém a lugar nenhum. A gente deu uma de pedreiro lá, resolveu a parede, pintamos em cima, ficou lindo. Ficou linda a parada lá. E esse maluco também pegava volta e meia uns trabalhos de escultura, cara. Às vezes ele fazia, não lembro que tipo de... Era negócio de que tipo de cliente, mas acho que era negócio de carnaval, negócio de casa de festa, alguma parada assim. Aí volta e meia ele me chamava para fazer umas esculturas com ele também, isopor. Falei, meu Deus do céu. Aí a gente ficava até de noite, tardão, fazendo aquele bagulho. Eu lembro que no dia seguinte, teve uma vez que a gente estava trabalhando num projeto já há algum tempo,
Eu tava indo voltando da faculdade, eu vi um pedaço de isopor na rua, fiz assim, vento mais de isopor. Não. E aí teve uma escultura, só um parênteses rapidinho, que era tinha que ser uma parada dourada, né? Aí eu fiz a escultura, tava uma gracinha, eu falei, ó, beleza, agora a gente só precisa pintar de dourado. Aí comprei aquele jet dourado, né? De metal, de pintar metal. Só que aquilo ali é tinta à base de solvente, entendeu? Aí eu mandei o spray dourado, ficou lindo, assim, até começou a derreter. Aí eu gravou! Eu falei com ele, nem pra testar Nem no pra fundo, testar, né? Só num pedacinho, não, botou logo no negócio todo. Tô de saco cheio, vou acabar logo com isso. Aí a gente tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Preguiçoso trabalha 2 vezes. 2 vezes. É isso aí. É isso aí. Mas é isso, tá? Tem problema de dinheiro? Resolve o problema, arruma um jeito. Eu lembro também, a galera na faculdade, volta e meia, vinha com a ideia de fazer tatuagem na praia, né? Com negócio de rena. Eu lembro que cheguei até a ver com um colega, a galera sempre tinha os macetes deles lá, né? Então tinha um maluco que fazia uma mistura de rena com negócio de... Era uma tintura de cabelo específica, né? Que ele vinha 2 paradinhas que misturava, e você só não mistura, joga essa fora, usa outra. Eu cheguei até a fazer algumas assim, mais para brincar, mas acabei não indo para a praia fazer isso. Mas tem várias paradas, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Mas então, se você pudesse dar o conselho, você faria ou não faria faculdade? Ah, não, de jeito nenhum. De jeito, é zero. Zero a chance de fazer faculdade, tá? Vou falar, posso até dar alguns exemplos aqui do porquê. Muitos alunos que a gente pega aqui, eu fico espantado quando a galera comenta da faculdade, da parada lá, e a galera estuda na faculdade. Modelagem, e é uma parada de modelagem à vera, entendeu? Vai texturizar, vai animar, modelagem, animação, programação, concept art, tudo, não, é impossível você sair com alguma competência se você tem que estudar tudo isso, entendeu? Outra coisa, os professores, cara, que estão dentro de uma faculdade, estão fora, no geral, estão fora do mercado há muito tempo, tá? E não há necessidade, porque dentro da faculdade você tem que seguir, esse é o maior problema, você é obrigado a seguir o currículo da faculdade. Você não pode falar, claro, você tem alguma margem, né? Eu lembro que algumas disciplinas eu podia escolher em alguns períodos, mas você tem a grade obrigatória e a grade que tem alguma flexibilidade. Tem muito exercício que não serve para nada. E assim, aqui eu vou abrir um outro parênteses, né? Que a gente às vezes comenta de exercícios que não servem para muita coisa, se você é um iniciante e tal. Mas não é desse tipo de exercício que eu tô falando, não. É exercício que não serve para nada mesmo. Eu lembro. Você fica doido. Eu tava passando as fotos antigas da Mariana, e a gente viu esse dia no fundo um quadro lá que ela fez. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Era um exercício que a professora ela mandava a gente pegar um pedaço de madeira, pintar umas massas de cor e colar continha ali em cima. Continha colorida, assim, exercício sabe? Que você faz no jardim de infância, entendeu? Na faculdade, assim, eu sabe? Eu fiz o mesmo exercício, um exercício muito parecido, com confete colorido. E aí, cara, a gente ficava lá colando aqueles confetes. Sabe o que devia ser? Sabe essas estratégias, às vezes, que as mães ou que os professores usam deixar a galera para deixar a criança lá entretida, fazendo um negócio assim, devia ser isso, Diego. Não é possível, Diego. Colando os confetes por um. Eu lembro que a galera me ajudou no final, que eu não estava aguentando mais. Aí veio os colegas ajudar lá. Muita coisa inútil, tá? Muita. E às vezes... a galera, às vezes, até quer ajudar, né? Mas não tem como. O tipo de trabalho que um professor faz, às vezes, é muito diferente do que você quer fazer. E você é obrigado a estudar com o cara, entendeu? Eu tive vários professores assim. E eu lembro, né? Eu fazia pintura em uma pintura 1. Foi um professor bem legal, ensinou um monte de coisa bacana lá. Não lembro o nome dele. E eu ficava de olho na aula do lado, né? Que acho que era pintura 3 ou 4. 3, eu acho. E aí vendo o professor dando aula, e eram as paradas assim, sabe? Aí, fazia uns círculos assim, aí continuava fazendo, falava de estado meditativo através da pintura. Eu falei, caramba, eu tenho que estudar com esse cara. E aí quando eu cheguei na aula,
né? Para estudar com ele. Para estudar com ele. Uhum. O cara, eu já fui cheio de pedra na mão, né? Porque o pessoal é assim, né? O pessoal quer era, né? Na época, acha que porque você faz o desenho, porque você desenha, ele acha que você é ingênuo. Ah, desenho é um negócio antigo. Você ainda não superou o desenho. Você ainda não superou a representação. Ainda está preso nisso, né? Sabe de nada. Aí o cara veio falar, ele falava um ai, eu já rebatia. Ele um ai, eu, pá, um monte de argumento contra. Era bom de argumentação, né? E até que eu fui vendo que o cara estava falando que ele acreditava, né? E era um professor super gente boa. Esse foi uma exceção, né? Super gente boa, que assim, viu que não podia me ajudar a desenhar, né? Porque o tipo de trabalho que eu queria fazer era muito longe da pesquisa que ele fazia, do estado meditativo. Mas ele era um cara muito legal, então ele me ajudou no que ele pôde. Ele falou, olha, por que eu posso ajudar esse cara? Me ajudou um monte de coisa, assim, na parte técnica, tá? Me deu várias sugestões de papéis legais para pintar, que eu pudesse entrar com a tinta no papel, porque você não pode, né? A tinta a óleo destrói o papel. Então você tem que preparar o papel de um certo jeito. Ele me ensinou a preparar o papel, me ensinou qual papel usar, aonde comprar o papel de forma mais barata, comprar por metro, entendeu? Que tipo de verniz eu podia usar em cima da pintura final. Me ajudou bastante na parte técnica, e ele era um cara espiritualizado, entendeu? Então ele me suportou ali no início do período, debatendo com ele com a maior boa vontade. Mas o fato é isso. Mesmo pessoas boas intencionadas como esse cara era, ele me ajudou no que ele pôde, né? Mas o tipo de exercício me deixou à vontade, isso é outra parada também. Que ele me fez um grande favor, me deixou à vontade para pintar o que eu queria. Tinha professor que não fazia isso, não. Então, isso aí, que os caras, em vez de... Eles não só não ajudam, como atrapalham muito, te forçando a fazer uma... colar continha. Esse aí, mas te forçando a fazer... lembrei do exemplo legal, do Luciano. Te forçando a fazer parada que não vai te ajudar em absolutamente nada, porque é o que ele gosta, porque é o que ele quer, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Não lembro qual era a disciplina, não era uma pintura, era uma dessas opcionais, que você tem que escolher algumas para pegar, né? Se não é porque é opcional que você pode largar. Você tem uma lista e fala, tem que escolher 4, faz uma dessas 4. Eu escolhi uma lá que era de pintura, só de ser pintura já era lucro. E eu falei, vou pintar, meu irmão. Velázquez, Caravaggio, Rembrandt, peguei uma madeirinha desse tamanho e fui fazer cópia de cabeça. Lindas. Cópia da cabeça, não de memória. Até hoje eu gosto dessas cópias. Eram cópias muito bonitinhas. Estudo de cabeça, de detalhe de cabeça do Velázquez, Rembrandt e Caravaggio. Primeiro mostrei lá, destoou, é claro, assim, a galera fazendo uma parada mais louca, né? E aí, minha nota, meu irmão, a mais medíocre possível. O cara, na linha, acho que foi 6, né? Não podia descer de 6. O cara me deu 6, assim, para não me prejudicar. Eu fiquei olhando. Eu tinha um colega, o Luciano, que desenhava bem pra caramba também. Pintava bem. E ele foi malandro. Ele sacou como é que a parada funcionava e o que ele fazia em casa? Fazia o estudo dele, bonitão lá, do jeito que ele gostava. E na hora de apresentar, em vez de apresentar o trabalho, ele apresentava a paleta. Nossa! Ele ganhava nota alta. Nossa! Foi malandro. Apresentou. Estudou lá o que queria estudar, desenho, pintura e apresentou a paleta para o professor. Zero de relação cromática, zero de nada. Mas ganhou nota alta? Ganhava nota alta. Nossa! É porque era assim, ele foi bravo em romper com o desenho, entendeu? Era uma bozeira dessa. Então é isso. A minha experiência é essa. Óbvio, eu tive professores fantásticos lá, tá? Um em especial foi o Nelson. Mas a quantidade de coisa que eu passei lá, que me atrasou, hoje eu certamente não passaria. Na época não teve problema, porque eu não tinha escolha. Então, se você não tem escolha, a opção já está tomada, né? Você vai fazer o que tem que ser feito. Então, eu passei do jeito que tinha que passar e tudo bem.
num balanço geral, a faculdade, para mim, foi ótima. Eu comecei do zero em outra época, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem qualquer informação que você quiser online, tá? Não só da abordagem técnica, do como fazer, mas do que fazer. Tá? Esse tipo de live que a gente está fazendo aqui, que um monte de outros artistas fazem também, tá? A quantidade de informação hoje na internet é abundante, então só permanece na ignorância quem quer, tá? O cara pode não ter um centavo, mas se ele quiser estudar, ele acha a informação para estudar. Lembrando, a gente sempre paga a nossa educação ou com tempo ou com dinheiro, tá? Mas a gente sempre paga. E tempo é uma moeda que vale muito mais que dinheiro. Então, eu sempre que eu posso encurtar isso, eu encurto. Mas naquela época, eu tive que gastar muito tempo, né? Porque era a moeda que eu tinha sobrando. Não, esse trabalho que eu falei que eu trabalhei lá no ateliê do cara, era 2h30 de viagem da minha casa para chegar no ateliê dele. Era um negócio absurdo. Nossa. 2h30 para ir, 2h30 para voltar, 5 horas no ônibus. Nossa. Sem engarrafamento. Porque era na contramão do fluxo. Assim, pelo menos isso, né? Mas era triste. Ai. Transforma com Black Fox Studio. Meu nome é Mariana. E eu sou o Diego. E aqui a gente conversa sobre o que você precisa saber para se tornar um artista profissional. Ele atrapalhou. Eu tô rindo, eu sou o Diego de novo. A gente tá fazendo duas introduções. Agora vou ter que começar de novo, poxa vida. Vai lá. Ai, vamos lá.